Eu vou montar esse tutorial aqui, que é para mostrar como se faz uma ligação entre duas peças por uma mangueira ou um tubo. Eu estou fazendo isso porque eu preciso desse recurso e eu não achei nada na internet que fosse parecido. Você tem muito tubo, mas não nessas mesmas condições que eu faço aqui, onde o caminho tem que ser livre, onde eu escolho o caminho e não é em linha reta ou uma curva perfeita. Eu preciso fazer muitas curvas diferentes e em locais bem diferentes um do outro, bem distantes às vezes um do outro, e eu não tinha isso na internet. Então eu busquei aprender, e para ajudar aí alguém que já tentou ou que está tentando, eu estou fazendo esse tutorial. Eu ainda não tenho 100% de prática com ele, mas eu acho que já dá para ter uma ideia, pelo menos é um bom caminho para quem precisa fazer esse tipo de trabalho. Então eu tenho aqui uma montagem que é feita no Solid Edge. Eu trabalho com o Solid Edge ST10. Então eu fiz a montagem dessas peças de forma separada, criei uma outra montagem com essas duas peças para fazer esse tutorial. Então, depois que eu faço essa montagem, eu preciso transformar essa montagem em Parasolid Documents. E para tanto, eu vou até o arquivo, no Save As, salvar como, e vou criar um Parasolid Documents, que é .x_b ou .x_t, um dos dois, é a mesma coisa. Então eu vou criar com esse mesmo nome, para não confundir com outros arquivos. Então eu vou trazer agora para a tela esse arquivo, montagem tutorial.x_t. Então é esse que eu preciso. Open. Agora eu vou abrir esse mesmo arquivo como par. Não vou abrir como Isometric Assemble.asm não. Eu vou abrir como Isometric Part Par. Ok? Isometric Part. Então, trouxe para cá para a tela. Vou colocar mais ou menos na mesma posição. Isso aí não muda muito, é só questão de facilidade de trabalho. Vou tirar esses sinais aqui. Vou tirar esse reflexo do fundo, que não me interessa. Vou posicionar aqui mais ou menos. E agora nós vamos começar a produção da mangueira. Então eu vou no 3D Sketching, no menu principal. Vou pegar essa linha. Vou pegar o início, o meio do tubo. E vou chegar a ele até mais ou menos no meio dessa segunda parte aqui. Por quê? Porque quando o tubo estiver pronto, eu não quero que ele chegue até o final. É só por isso. Se tiver necessidade, é só esticar essa linha até o final. Ou esticar até onde se deseja que a mangueira vá. Eu faço uma outra linha pelo lado de fora. Então, ó, eu tenho aqui essa linha no centro certo do tubo, porque a mangueira que vai abraçar aqui vai ter
que abraçar o tubo corretamente. Então, ele tem que ser no meio certinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa no outro, porque eu quero que essa mangueira venha até aqui. Então, eu vou pegar a mesma linha, pegar o centro da peça e trazer até um determinado ponto, sem chegar embaixo. Vou fazer a mesma coisa pelo lado de fora. Por que eu estou fazendo isso pelo lado de fora? Antes de completar a linha. Pelo seguinte, porque quando eu for dobrar, quando for fazer uma curva, que aqui não dá para mim fazer uma linha reta, porque olha, uma peça não tem alinhamento com a outra. Esse alinhamento pode ser de qualquer forma. Essa posição não tem uma linha reta com aquela parte lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa mesma linha e vou criar uma linha até chegar aqui. Ó, ela dá esse ponto e ela liga no ponto. Então, nós notamos que tem alguns pontos aqui, ó, aonde ela pode ser movimentada. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu vou deixar um lado bem diferente do outro, para evitar que eu confunda na hora de ligar, porque quando a gente faz uma mangueira comprida, e às vezes as pontas são parecidas, e quando você vai criar a relação de posicionamento da peça, ela costuma pedir o flip. Muitas vezes ela fica ao contrário. E se ela for igual, você demora a achar a posição correta. Então eu vou fazer uma posição diferente para uma delas, para evitar esse tipo de problema. Então, ó, aqui podemos ver que sai praticamente reto, e aqui uma curva mais forte, ó. Então, vou rodar aqui. Eu acho que aqui já dá para saber quem é quem. Agora, eu tenho aqui o 3D Fillet, que é um recurso aonde eu vou fazer aqui um raiozinho e arredondar as quinas, para essa mangueira não ficar com curvas quadradas, né? Fazer uma coisa mais real. Então eu tenho esse caminho, que essa parte está por dois motivos. Primeiro, para ver que você pode fazer qualquer tipo de curva que ele vai te obedecer. Ele vai seguir o caminho que você trilhou. Feito isso aqui, eu vou fazer um plano para começar. Então eu vou o plano Normal to Curve, vou clicar na linha e vou posicionar o plano no final, onde eu quero a mangueira. Agora eu vou no Home, vou lá, vou clicar no habilitar o plano e vou criar um círculo. Deixa eu fazer de novo aqui, porque esse mouse ele escapa. Então habilitei o plano de novo. Vou fazer agora 4,5, que é, esbarrei aqui, 4,5, que é o diâmetro da mangueira que eu quero. Então eu vou fazer uma mangueira com 4,5 de diâmetro. Agora eu vou tirar o F3 aqui, que é o plano, e vou criar aqui no Home, vou aqui no Sweep, aqui é Long Path, que é ao longo do caminho, né, que
da trilha que eu fiz. Então, eu vou pegar, em primeiro lugar, o caminho, o petro. E, estando ele todo verde, ele tem que estar de ponta a ponta verde. Você vai dar entrada nele, vai dar um OK ou um Enter aqui. Agora, é só vir aqui no círculo, clicou no círculo, está feita a mangueira. OK? Dá um Finish. Pronto. Criei uma mangueira ligando um ponto no outro. Porém, essa mangueira, ela está aqui no Parasolid. Eu quero levar ela para minha montagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar da tela essas peças. Eu vou ter que abrir aqui, ó, apaguei vou apagar todas as peças e vou abrir só essa que eu fiz agora, que é a última aqui, ó. É a última a ser colocada. E para tudo funcionar perfeito depois, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro você nota que não tem abertura. Ela ainda não está como um tubo, está como um fio. Então eu vou criar o thin wall, que é o jeito mais fácil aqui de cortar. Cortou de um lado, só que do outro lado ela não corta. Ela corta, mas fica aqui uma pelezinha. Então eu venho aqui, abro esse furo, faço aqui um furo, vou capturar aqui o círculo, até ele chegar nessa posição aqui que eu quero. É 3,90. Tirar esse intruso aqui e esse outro que o mouse libera. Vou fazer um extrude cortante aqui, cortando um cut. E vou cortar. Não deu para cortar. Pronto. Cortei. Agora é o seguinte. Aqui eu tenho que fazer um recurso que eu vi que tem que ser feito, que é colocar um círculo aqui com linha de trabalho apenas para na hora que for fazer o alinhamento, lá na hora de fazer o alinhamento da mangueira com o bico, eu tenho que ter esse círculo. Se eu não tiver, ele de um lado ele faz o alinhamento, mas do outro não. Então o que eu faço? Eu já crio, nesse momento, eu já crio essa condição. Já deixo pronto para a hora que eu chegar lá eu já ter esse círculo no lugar. Aqui eu tenho que pegar porque eu já estou com esse aqui. Vou abrir o outro. Então, criei o círculo agora dos dois lados. Então, quando ele for para lá, ele vai ter esses dois círculos. Agora, tem uma condição que eu ainda não entendi bem o porquê, mas eu tenho que... deu certo à medida que eu cliquei essas três
esses três recursos. Isso é uma coisa que precisa ser mais estudada para eu poder ter certeza. Mas clicando deu certo. Então não vou entrar muito em detalhe não, porque não vai resolver. Então eu tenho aqui agora esse Design Body 1 e eu vou ter que levar ele para minha montagem. Então o que eu vou fazer? Vou copiar o mesmo, né? Copiei. Aliás, o que eu fiz foi copiar ele por inteiro. Isso. Eu selecionei, vocês viram, selecionei e fiz uma cópia. Então ele deu essa mensagem aqui. Então só dessa forma que eu consegui fazer ele funcionar. Agora eu vou fazer dele uma parte, né? Vou fazer dele uma peça. Vou dar Ctrl V. Então o que eu vou fazer aqui? Tirar essa base aqui. Vou colocar o material que eu quero. Vou criar aqui um material qualquer que seja bem chamativo. Tem um detalhe que eu esqueci. Antes, quando você traz ele para cá, você precisa dar um tubo Design Construction, senão ele não funciona. Pronto, dei esse Design Construction. Vocês lembram que eu fiz ele diferente de um lado e do outro? Mesmo assim ainda fica um pouco parecido, mas um lado está mais curvo do que o outro está mais arredondado. Então não dá para confundir não. Então eu vou tirar esse reflexo do fundo aqui. Criei então o tubo, vou colocar aqui tubo tutorial 1. Tubo tutorial 1. Eu já tenho um aqui deixa eu excluir esse aqui. Eu vou salvar por cima aqui. Pronto. Então eu já tenho um tubo pronto. Vou passar para minha montagem e vou trazer agora esse tubo tutorial. Pronto. Agora, o que acontece? Eu preciso fazer a relação de posicionamento. Então, eu vou ter que criar aqui uma relação, só que tem o seguinte, vocês podem lembrar que eu fiz um círculo aqui, ó, porque por aqui eu não consigo, eu vou conseguir de um lado, ó, ele não abre, ele mesmo estando já pronto aqui, ó, ele não abre. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou nele aqui, vou clicar abrir e vou colocar aqui, ó, Sketches, Referência Axis e Center Lines. Aplicar, ok. Pronto, apareceu o círculo que eu fiz lá para poder posicionar a mangueira no ponto certo. Então aqui, ó, ele entra aqui, ele já chega aqui errado. Então se eu colocar ele aqui, eu não vou conseguir pôr. Por isso eu preciso criar um diferencial para mim ter ideia de onde que ele é. Então eu vou colocar ele aqui, se precisar de um posicionamento depois, ó,
Aqui ele vai ficar errado. Aqui tá. Deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu ver aqui. Tá certo. Ele fica desse lado. Então eu vou trazer ele aqui. Clicando na bolinha do meio ali até ele ficar reto. Até ele achar a posição aqui. Achou. Agora ele vai em linha reta. Olha lá. Ele foi em linha reta. Até achar ali. E agora eu clico aqui e clico aqui. Ele encaixou. E está com a cor que eu quero. Pronto. Aqui eu acho que deu para entender mais ou menos. Se for o caso, pode repetir devagar. E pode ser repetida essa operação por quantas vezes houver necessidade, para poder ligar todas as mangueiras de forma que você complete seu trabalho. Então eu tenho aqui um outro trabalho que eu já fiz. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui foi um teste que eu fiz com várias mangueiras. Cada uma tendo um caminho diferente e poder chegar nesse resultado. Cada uma com uma cor diferente. E assim eu posso fazer meu trabalho tranquilo e ligar tudo que eu preciso, ok? Boa sorte a todos e quem tiver algumas informações que podem complementar esse trabalho, poderia postar, porque é sempre bom a gente aprender um pouco mais, ok? Muito obrigado a todos.